E se a história que te contaram for apenas a parte segura da verdade, a versão editada para que você pudesse dormir à noite? Hoje, nós vamos ler a página que eles arrancaram dos livros. Imagine o som, não de uma pá batendo em pedra ou tesouro, mas em um caixão grande demais, um que não guardava um corpo, mas uma ala inteira de um hospital esquecido. Dentro não havia ouro nem relíquias. Havia a prova de que a loucura às vezes é o mapa para um lugar real. E hoje você e eu vamos seguir esse mapa. 1888. Nos anais da história, o asilo Blackwood não existe. Foi metodicamente apagado de cada registro, de cada mapa, como se fosse uma mancha vergonhosa. Mas quando uma tempestade causou um deslizamento de terra no norte da Inglaterra, a terra expôs o que a história tentou enterrar: a ala de isolamento, selada, acorrentada pelo lado de fora. Eles não deixaram cartas, não deixaram diários, deixaram mapas, gravados nas paredes com unhas, sangue e uma precisão desesperada. E esses mapas são o nosso mistério central. Olhe para isso. A bússola que trouxeram para cá não apontava para o norte. Apontava para o centro destas paredes, para um lugar que não deveria existir. A história oficial nos conta que aqui ficavam os incuráveis, os visionários, os melancólicos, os cartógrafos da insanidade. Pessoas que a ciência vitoriana, em sua arrogância, tentou consertar com brutalidade. Mas este lugar ele não sussurra uma história de tratamento. Ele grita uma história de contenção. Essas pessoas não foram silenciadas porque eram loucas. Foram silenciadas pelo que elas conseguiam ver. E nós vamos honrar a memória delas, descobrindo a verdade que lhes custou a sanidade e a vida. Vamos ouvir juntos. 1. A decifração impossível. Inicialmente, os arqueólogos pensaram que eram apenas os delírios de mentes quebradas. Mas então, uma criptógrafa notou um padrão. As cidades desenhadas aqui, elas seguiam uma geometria não euclidiana, uma matemática que só seria formalizada décadas depois. As linhas costeiras seguiam fractais perfeitos. Eram complexas demais para serem inventadas. Eram complexas demais para serem deste mundo. 2. O Diário do Guardião. Em uma sala selada encontraram o diário do diretor do asilo, Dr. Alistair Finch, um homem da ciência. No início, ele descreve os pacientes com distanciamento clínico. Paciente 7 desenha mapas de um lugar que ele chama de Costa das Agulhas. Paciente 12 fala de uma cidade onde a luz emite som. Mas o tom de Finch começa a mudar. Ele começa a sobrepor os mapas dos pacientes, e o terror se instala em sua escrita. Pacientes que nunca se encontraram, trancados em celas separadas, estavam desenhando partes diferentes do mesmo e aterrorizante mundo. 3. A conspiração do silêncio. Finch, apavorado, escreve para a Sociedade Médica Real em Londres. A resposta não vem em forma de ajuda. Vem em forma de 2 homens de preto, de uma comissão secreta, que ordenam o sigilo absoluto. Os registros de Blackwood começam a desaparecer. O financiamento aumenta, mas não para novos remédios, apenas para mais fechaduras, mais correntes e paredes mais grossas. Eles não queriam estudar o fenômeno. Queriam enterrar Lúmito 4. A revelação chocante, os tratamentos. É aqui que a verdade se torna insuportável. O diário de Finch detalha os tratamentos que a comissão exigia: banhos de gelo, terapia de eletrochoque primitiva, as primeiras lobotomias. Ele descreve com horror que o objetivo não era curar, era causar dano cerebral específico. Eles não estavam tentando consertar a mente dos pacientes, estavam quebrando a janela. Os delírios eram vislumbres. Vislumbres de dimensões agonizantes, de realidades vizinhas onde as leis da nossa física são um grito distante. As mentes desses pacientes eram antenas, sintonizadas por acidente em uma frequência cósmica de dor. 5. Ecos no presente. A história de Blackwood foi silenciada, mas os ecos eles permanecem. Relatos de síndrome do encarceramento, onde pacientes afirmam viajar para lugares terríveis. O uso de psicodélicos que abrem portas para paisagens geométricas.
Será que Blackwood foi apenas o primeiro e mais brutal experimento para fechar portas que a consciência humana às vezes abre por acidente? E se a nossa sanidade coletiva depende de não olharmos para o que está do outro lado do muro? Eles não queimaram os livros e os hereges por mentirem. Queimaram por eles contarem uma verdade que o mundo não estava pronto para ouvir. E aqui em Blackwood, eles não trancaram os loucos, trancaram os videntes, os cartógrafos de mundos que sangram logo abaixo da superfície da nossa realidade. A verdade sobre este lugar não foi enterrada para ser protegida, foi enterrada para nos proteger dela. Agora que você sabe, o que fará com esse fardo? A pergunta não é se existem outros mundos. A pergunta é: o que acontece quando eles percebem que você está olhando?